Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Mais um testemunho e podcast abençoado aqui para estar falando de Deus nessa tarde abençoada aqui. Hoje é tarde maravilhosa de um testemunho maravilhoso aqui que eu estava aqui no backstage, que já estava ouvindo, já fiquei um pouco já impactado com o poder de Deus, né? Mas antes de estar chamando aqui esse convidado aqui abençoado aqui, eu queria te pedir para você estar nos seguindo nas nossas redes sociais. Coloca aí, ó, Testemunho Podcast, Testemunho PDC, YouTube, Testemunho Podcast, Testemunho PDC, Instagram. Você segue a gente aí e você vai ver muitas matérias. A gente já está gravando algumas matérias que brevemente a gente já vai estar colocando aí, né? E a gente vai estar continuando aqui toda quarta-feira às 17 horas aqui. Eu queria te pedir também, se você puder também estar nos assistindo através da Twitch, né? Se você nos assistir através da Twitch, você vai estar também ajudando a gente aqui no nosso canal e assim vai estar também propagando aqui essa obra aqui, que é uma obra de Deus, é uma obra maravilhosa a qual Deus colocou no nosso coração. Eu queria também pedir a você, se você puder também estar nos ajudando com uma oferta, né? Uma oferta abençoada aí que Deus pode estar tocando no teu coração. Tá aí o nosso QR Code aí para você estar fazendo uma doação aí, né? Que a gente também aqui, a gente está fazendo a obra de Deus, estamos chamando pessoas aqui para estar testemunhando. E não deixa de ser também uma igreja, que é como se fosse uma igreja a qual pessoas aqui vêm e testemunham aquilo que Deus tem mudado as suas vidas. Se você também puder estar sentindo no teu coração e pode estar nos ofertando e dando uma ajuda, né? Uma ajuda, uma oferta, que Deus possa estar tocando no teu coração aí, o QR Code está aí, em cima da tua tela aí, e vocês podem estar ajudando a gente aí com uma oferta abençoada aí. Amém? Queria também estar falando, né? A respeito das pessoas que têm nos ajudado aí também, né? Tem aí, ó, TH Soluções, né? Nosso amigo Rildo, né? Você pode estar procurando ele aí para estar resolvendo. Se você quer legalizar a sua igreja, se você quer legalizar o seu comércio, procura aí TH Soluções, que eles vão estar conversando com você. Meu amigo Rildo vai estar solucionando os teus problemas aí que você estiver passando com a sua igreja, com a sua empresa, né? Meu, legalizar a sua empresa, legalizar a sua igreja, só procurar aí o nosso amigo Rildo da TH Soluções. Ele vai estar, né, te passando, te orientando em tudo que você tem que fazer. E se você estiver passando algum problema na área trabalhista, né, tem o nosso advogado Nilson Damasceno, né, a gente está passando aí, né, você pode estar olhando aí, anotando direitinho o telefone, pode estar passando, eu sei que tem problemas na empresa, talvez foi mandado embora, talvez quer ver os seus direitos, procura aí o Nilson Damasceno, doutor Nilson Damasceno, ele vai estar te orientando aí e falando com você a respeito do que você tem que fazer na sua empresa. Amém? Tem alguma coisa a mais que a gente pode estar falando aí? Foi tudo? Então, desde já eu te peço a você que venha seguir a nossa página aí, que a nossa página é uma página abençoada. E a gente tem trazido pessoas aqui com testemunho verdadeiro, testemunho com o qual Deus tem tocado, mudado e transformado. E é engraçado que as pessoas que nós trazemos aqui são sempre pessoas que têm testemunho e essas pessoas, de certa forma, resgatam as pessoas também do reino das trevas para o reino da luz. E eu queria aqui agora fazer esse convite, chamar essa pessoa aqui especial aqui, que está nessa quarta-feira, que é hoje, dia 21 aqui, um homem que a gente já fizemos algumas obras junto aqui, já tivemos juntos fazendo a obra do Senhor. É um cara abençoado aqui, hoje ele está aqui com a sua digníssima esposa, e a sua esposa está aqui no backstage aqui acompanhando, mas ele está aqui para estar testemunhando tudo que Deus tem feito na sua vida. Ele vai estar também falando que ele passou por uns processos aí meio complicados, mas isso é no andamento da nossa entrevista aqui, a gente vai estar conversando aqui. Eu queria chamar o meu amigo aqui, Gabriel Malta. A paz do Senhor, meu amigo. Como é que você está? Tudo na paz? Paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus que estão ao vivo aí conosco. Que Deus seja louvado pela vida de cada um. Muito grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com o evangelista Diego, que a gente já conhece já há bastante tempo. E para nós é um privilégio muito grande estar aqui, poder falar do amor que nos alcançou e que tem alcançado vidas. Então, para nós, é uma alegria muito grande. Amém. Amém, Gabriel. Eu queria já te agradecer a tua visita aqui, tá, Varão? Você que recentemente passou por um problema muito sério, que depois você vai estar contando aqui, né, Varão? E dizer para você, daqui a pouco a gente vai estar abrindo um espaço aí para você estar fazendo perguntas aí para o Gabriel aí, sobre ministério, sobre testemunho, sobre pessoas, sobre obra. Ele que tem aqui uma vasta experiência que vai estar passando para você aqui tudo aquilo que ele tem passado, tudo aquilo que ele tem vivido e quais pessoas que ele tem alcançado.
Queria até fazer uma pergunta aqui, Gabriel, para dar um espaço, o pessoal está te perguntando, né, ao decorrer dessa entrevista. Varão, eu queria saber como é que foi. Hoje você é um pastor, né? Como é que foi o teu ministério de mudança? E como Jesus chegou na tua vida, Gabriel? Eu fui nascido e criado no berço evangélico, graças ao bom Deus. E ao longo da minha caminhada, desde criança, foi uma luta muito grande. Uma luta, uma peleja muito grande. Assim como na vida dos profetas, assim como na vida de Moisés. Mas pela graça de Deus, Deus me alcançou, me abraçou. E eu também abracei ao Evangelho de Cristo. Não foi fácil chegar ao pastorado. Eu passei mais ou menos uns 20 anos como evangelista. Não é igual hoje em dia se faz pastores, como se faz pipoca na panela. Graças ao bom Deus a gente foi aprovado, né? E eu costumo dizer que eu sou o sobrevivente em meio a isso tudo. Em meio ao que eu passei, em meio ao que eu vivi, né? Além das batalhas espirituais, no mundo espiritual, a gente vivenciamos também muita perseguição no mundo evangélico, a qual pessoas que se diziam ser da mesma fé, diziam ser e pertencer ao mesmo céu, deram lugar ao inimigo e se voltaram contra a obra do Senhor e o ministério do Senhor na nossa vida. Mas eu louvo a Deus que isso tudo foi para o nosso crescimento. Cheguei aonde cheguei hoje e graças a Deus, uma coisa eu tenho para falar. Não foi mérito e não é mérito meu. A mão de Deus me trouxe e tem me guiado até hoje. Amém, Gabriel. Você, assim, deu para perceber em meio à tua narrativa aí, né, que você está narrando, eu percebi que você citou algumas situações a respeito de, assim, mundo evangélico, pessoas, não sei qual foram. Assim, você já, da forma que você falou, assim, eu senti que você já deu um determinado momento, assim, no teu discurso, você demonstrou que você se sentiu um pouco decepcionado, né, com algumas pessoas do evangelho. Você já foi decepcionado, mano? Assim, do jeito que você falou, talvez me trouxe isso agora. Algumas pessoas já te decepcionaram profundamente, assim, que você não contava que essa pessoa era capaz de fazer ou fez, mano? A verdade é que ninguém de nós estamos livres das decepções. Só que a gente ainda tem uma esperança na vida daqueles que se diz ser crente e se diz ser evangélico. E essa esperança cria em nós expectativas, cria em nós esperanças. Esperança de ter uma ajuda, de ter uma mão. Eu não digo isso uma ajuda simplesmente financeira, a qual a pessoa vai ali e vai te dar um dinheiro. Mas eu digo em todos os aspectos, em todas as visões. Tem pessoas que às vezes não dão dinheiro, mas às vezes dão um material para a obra, dá um folheto para evangelizar. Ajuda numa sopa para levar para alguém que está na rua, morador de rua, alguém que está dentro da Cracolândia. E entre essas decepções, quando eu comecei a fazer o projeto do sopão para entregar nas Cracolândia, apareceu pessoas da igreja e disseram para mim: você está fazendo isso à toa, você está fazendo isso em vão, você está entregando comida para alguém para se alimentar e roubar os outros, você está entregando comida para alguém para esse alguém continuar usando droga. Então eram pessoas de dentro que falavam isso para mim. Então isso criava em nós tristeza, porque você esperava dessas pessoas que essas pessoas viessem abraçar a causa que você estava abraçando, abraçasse a fé que você estava abraçando e crer no Deus que você crê. Porque alguém da igreja que não crer que Deus é poderoso para mudar a vida de alguém, ao meu ver, e pela meu processo que eu passei, dá a entender que este alguém está torcendo contra ao evangelho e até a palavra de Deus. O que Paulo ratificou na sua carta dizendo, muitos que estão assim. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros são de Apolo, e outros diziam, eu sou de Cristo. Então, hoje em dia, o evangelho, eles pregam a união, mas na verdade não vive. Muitos não vivem, né? Não vivem e estão divididos. Então, em meio a isso tudo, nós temos aprendido que nós devemos fazer o quê?
se unir em prol ao Evangelho de Cristo. Porque nem tudo é dinheiro. Às vezes, você doar um alimento para alguém já é de grande ajuda. Às vezes, você pegar alguém que está na rua e levar ele para cortar o cabelo dele, dar uma roupa para ele vestir, já é de grande ajuda. Então, hoje em dia, as pessoas estão vendo o Evangelho de uma forma equivocada e errada. Por quê, pastor? Porque as pessoas estão olhando o templo feito pela mão do homem e estão esquecendo dos verdadeiros templos que estão morrendo na sarjeta, debaixo da ponte, de fome, de frio, doente. Por quê, pastor? Porque às vezes as pessoas querem colocar ouro e prata dentro de um templo feito pela mão de homem, mas não quer investir em pessoas. Então, ao longo dessa caminhada, eu aprendi, e tenho aprendido, que o maior investimento não é no templo feito pela mão do homem, é em pessoas, é em vidas. Pastor, mas a igreja em si, humana, às vezes precisa de um conforto, como a nossa igreja tem precisado, mas mesmo precisando, a gente tem feito o que a Bíblia manda. Cuidar dos órfãos e viúvos e dar de alimento também a quem precisa. A gente não é perfeito, mas a gente tenta fazer o máximo para acertar o Evangelho. Amém, amém. Eu também tenho algumas... essas colocações são complicadas, né? Assim, na verdade, as pessoas muitas das vezes estão dentro dos templos, elas até falam, até aparenta ser que são misericordiosos, mas na verdade não são, né? Eu queria que você estivesse nos assistindo, mande pergunta aqui para o Gabriel, né? Pode mandar pergunta que a gente vai estar lendo aqui, vamos estar falando aqui. Pode continuar mandando pergunta aqui, pode mandar que o pastor vai estar respondendo também. Se me fizerem pergunta também, eu vou responder. Pastor, então, do teu ponto de vista, você está vendo que, assim, isso também não é um fator novo também. Nós sabemos que muitas das vezes, se uma igreja ela tem, sei lá, 10 mil membros ou 10 membros, não sei. Muitas das vezes as pessoas não conseguem entender essa questão hoje em dia que você falou, né? Da questão dos templos e tal. Jesus, o nosso Jesus a qual nós servimos e a qual nós estamos professando a nossa fé, ele deixou bem claro que um dos fatores a qual se levantaram contra Jesus foi que Jesus falou que derrubaria o templo em 3 dias e eles usaram esse termo com o Caifás para querer matar Jesus. Porque, na verdade, assim, hoje em dia realmente estão se dando mais valor ao local, à beleza do local ou à beleza do evangelho. Qual é a beleza do evangelho? É quando eu amo um próximo, como eu chego para um morador de rua e sei demonstrar amor. E muitas das vezes, como nós somos pessoas que têm esse ministério de rua, nem todo mundo sabe chegar numa pessoa de rua, nem todo mundo tem esse dom. Muitas das vezes, alguns não são nem humildes de reconhecer isso, que não sabem. E assim, não sei, mas eu vou aprender de alguma forma. Eu já lidei com situações que pessoas vão para a rua, chega lá, o viciado pede dinheiro, ou pede alguma coisa, ou pede passar, diz que vai embora para viajar em tal lugar, mas na verdade não é mentira. Então, às vezes, Deus coloca pessoas igual a gente já tem essa experiência para estar alertando, né? Tá alertando, tá conduzindo. Então, às vezes, as pessoas não fazem porque elas não querem, porque não têm o verdadeiro amor de Cristo. Muitas das vezes veem os altares, ou as pregações, ou as viagens, ou as suas agendas, muito mais importantes do que você salvar uma alma, resgatar uma pessoa. Hoje em dia você vê um verdadeiro pescador de alma, um resgatador de alma. É difícil você ver isso hoje em dia. E às vezes tem gente que chama, às vezes, até vamos lá na igreja, às vezes o cara não quer ir. Porque talvez a própria pessoa já não está sendo um bom testemunho. Eu penso assim. E o que você falou é recorrente mesmo em quase todas. Eu vou dizer assim, quase todas. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em destaque, em bênçãos financeiras para elas próprias do que salvar um irmão. E fora o que você não vê pelos altares, por as guerras, as brigas por posições. Eu acho que é interessante o que você falou a respeito de estão se fazendo pastores. Eu concordo com isso. Estão se fazendo líderes, tipo assim, não existe líderes com marcas. Tem muitas igrejas que não tem líderes com marcas, com sofrimento. Só projeta, dá um curso e acabou. Verdade. E, na verdade, eu não concordo com isso. Eu acho que para se levantar... Pelo menos eu falo porque eu acredito
no sistema, vamos supor, não que é o sistema antigo, mas eu acredito na igreja que se passou. Primitiva, não digo nem primitiva, mas 20 anos atrás, 30. Uhum. Porque para se levantar alguém é um critério muito grande. Testemunho, principalmente, caráter da pessoa, família, consultar a família. Hoje isso tudo acabou. Se o cara for amiguinho do pastor, de quem seja, se fizer um bom trabalhinho ali, é levantado, e é certo a pessoa depois cair ou dar um mau testemunho. Verdade. Não é verdade que a gente vive hoje? Eu sempre digo o seguinte, em meio que nós estamos aqui expondo, Jesus ele veio pregar o reino dos céus. Só que hoje em dia o que a gente mais vê, como anteceder antes de mim o evangelista Diego dizendo, hoje em dia o que as pessoas estão pregando é o reino da terra. Se você fizer uma campanha da prosperidade, lota. Porque na verdade as pessoas não querem Jesus. A pessoa quer o dinheiro que o Jesus pode proporcionar para ela. Então quando fala de prosperidade, quando fala da campanha disso, campanha daquilo que vai trazer um retorno, como muitos têm visão nisso e diz, não, eu vou para a igreja porque eu vou ser abençoado. Vou para a igreja porque eu vou ter uma casa. Vou para a igreja porque eu vou ter um carro. As pessoas não vão mais para a igreja porque quer Jesus ou porque quer ter uma mudança de vida. Muitos membros, às vezes, ou pessoas chegavam no nosso ministério e diziam, eu quero congregar contigo. E quando a gente mostrava o evangelho como ele era, as pessoas desistiam. Porque as pessoas achavam que era igual em outros ministérios, em outras igrejas. E iria chegar e a gente ia implantar ali a teologia da prosperidade. Vem para Jesus que você vai ter isso, vem para Jesus que você vai ter aquilo. Mas como o nosso amigo aqui falou, as pessoas não querem ver as marcas do evangelho. Eles querem ter os benefícios que o evangelho pode propor. Então, quando o evangelho, a gente mostra as marcas, as pessoas desistem. As pessoas não querem mais. Quando você fala, você tem que vir para Jesus, mas tem que largar isso. Ih, já quer se meter na minha vida. Verdade. Vir para Jesus, tem que deixar aquilo. Então, isso é muito complexo. Existem muitas igrejas que estão nessa visão. Só que existe muito remanescente que ainda crê ainda no evangelho genuíno de Cristo Jesus. Amém. Cara, é muito legal a gente estar batendo esse papo, porque a gente está entrando num assunto que, na verdade, é um assunto que a gente sabe que é um assunto cotidiano que está acontecendo hoje em dia. Antes da gente estar entrando em outro assunto, eu queria dizer assim, agradecer a presença de todos aí que estão nos assistindo aí, né? Queria estar aqui falando aqui, os pessoal que mandaram aqui perguntas aqui, também estão te saudando aqui, ó. A Ariana Santos diz assim, Deus é contigo, pastor Gabriel Malta. Amém. Ela mandou uma mensagem para você, ó. A Mônica Malta diz assim, isso aí é meu filho, pastor Gabriel Malta, guerreiro escolhido de Deus, tua mãe. Amém, mãe. Tua mãe botou aqui, mandou uma mensagem aqui. Edson Carvalho botou aqui, boa tarde a todos, boa tarde, Edson, obrigado pela tua participação aí, meu amigo. E o Edson Carvalho botou assim, que Deus abençoe grandemente a todos, amém. Obrigado, tá, meu irmão Edson. Obrigado, tá, você é bênção, tá? A Mônica, tua mãe, botou de novo aqui, pastor Gabriel Malta, começou a obra de Deus com 13 anos, né? Verdade. Você começou a fazer obra com dentro 13 anos. Dentro do complexo do Alemão. Amém, varão, amém. Aqui, né? A tua esposa botou graça e paz, Gabriel Malta, qual o momento da sua vida que você pensou em parar? Eu queria, né, te fazer entrar em dois critérios aqui que foram colocados aqui. Uma dessa questão de 13 anos. Como assim 13 anos? 13 anos, como é que você começou? O que você fez? Me fala um pouco aí. Na verdade, eu vim de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Eu tinha 10 anos de idade e passei esse período aqui morando em Bom Sucesso. E de Bom Sucesso eu fui morar ali na Grota, no Complexo do Alemão. Com 13 anos de idade eu já estava ali. Então foi ali que eu comecei a fazer a obra de Deus. Verdadeiramente, porque na verdade eu nasci no berço evangélico, mas eu ainda não tinha intimidade do que era a obra de Deus, do que era evangelizar, do que era pregar dentro de uma boca de fumo, do que era pregar para traficante, do que era fazer trabalho social. Até então eu não tinha essa intimidade, essa experiência de fazer essa obra. Então com 13 anos eu comecei a me envolver de verdade, a me lançar,
a mergulhar naquilo que Deus tinha para mim. Eu comecei a pregar a palavra no Complexo do Alemão e Deus começou a me usar em revelação, em visão. E eu lembro que uma das revelações que Deus me deu foi muito chocante, ao mesmo tempo assustadora para mim, porque eu não tinha experiência, era a primeira visão que eu tinha assim, muito nítida. Eu estava na Joaquim de Queiroz, de repente apareceu diante de mim um telão, e dentro daquele telão eu via alguns rapazes armados, com fuzil, com pistola, e eu via eles dentro de uma viela, dentro de um beco naquela revelação. E Deus falava comigo, vai, segue em frente e vira para a sua direita. Então eu ouvi aquela voz, a primeira voz que eu tinha ouvido de Deus, nunca tinha ouvido, como se eu estivesse falando contigo. E eu ouvi aquela voz e segui em frente e virei para a direita. E quando eu cheguei lá, eu fiquei assustado e ao mesmo tempo maravilhado. Porque foi a mesma coisa que eu vi lá atrás e que eu presenciei depois. Então, dali em diante, Deus começou a me usar poderosamente, comecei a ter visão, comecei a ter revelação, orei para aquele rapaz naquele dia, e eu comecei a entrar dentro da dimensão do mundo espiritual. Eu não sabia também o que era expulsar demônio com 13 anos, e eu lembro que quando eu entrei na igreja, Diego, eu estava lá no último banco, eu sempre gostei de andar de terno e gravata, ataviado, né? E eu estava lá no último banco, a igreja nunca enchia, mas naquele dia a igreja estava lotada na Joaquim de Queiroz, era Deus e Amor na época, e a irmã de cabelo branco, eu conto isso daí, eu fico muito maravilhado, a irmã de cabelo branco disse assim, hoje vai vir um pregador famoso aqui, um pregador que Deus usa poderosamente, e vai pregar a palavra para a gente e vai orar pela divina revelação. Então, a gente estava esperando aquele pregador chegar. A igreja estava atônita esperando aquele pregador chegar. E quando deu 8h30, o pregador ainda não tinha chegado. E aquela senhora falou assim, vamos louvar mais um corinho aqui e vamos fazer mais uma oração para ver se ele chega. Então ela louvou o corinho, fez a oração e o pregador não chegou. Então, daqui a pouco ela falou assim, igreja, fica de pé, e a gente vai receber o pregador da noite. E ela falou assim, o pregador tá lá. E apontou para mim com 13 anos. E eu olhei assim, eu falei, cadê o pregador? Tá onde? Eu não conhecia da Bíblia. Eu só conhecia Isaías 41:13. Né? Eu sou o Senhor que te toma pela tua mão direita e te diz não temas. E eu falei, cadê o pregador? Ela falou, é você que é o pregador. Então subi naquele altar e eu olhei para o povo, comecei a tremer que nem uma vara verde. Eu falei, eu vou falar o que para o povo? E o povo parecia aqueles passarinhos de bico aberto, esperando a comida, esperando o alimento, né? E foi de repente, a essência de Deus desceu sobre mim, Amém. tomou a minha vida, e eu comecei a ter uma ousadia descomunal. E dali para cá nunca mais parei de pregar a palavra. Amém. E naquele dia também eu tive a experiência do que é expulsar um demônio. Nunca expulsei um demônio na minha vida. Nunca orei por alguém, que alguém caísse ali possuído e pelo poder de Deus, porque nós não temos mérito de nada. Pelo poder de Deus aquele mal ia embora. Naquele dia, uma senhorinha que não aguentava nem ficar em pé, Diego. Nem ficava em pé direito aquela senhorinha. Uma legião pegou ela de demônios. Eu olhei e eu falei para mim, dentro do meu pensamento, e agora? Vou sair correndo desse altar. Esse era o meu pensamento, porque eu não tinha me deparado com isso. Nunca vi isso na minha vida. E aquela ousadia de Deus, do Espírito Santo, quando desce na vida do homem, que o homem se diz que é brabo, o homem chora, a mulher chora, e se converte ao evangelho de verdade, a essência de Deus desceu sobre mim naquele dia. Eu expulsei aquele mal e fiquei mal acostumado. Aleluia. Até hoje, estou nessa obra, fazendo o que Jesus mandou fazer. Amém. O que, pastor? Salvar a alma do fogo do inferno. Amém. Resgatar vidas da mão do diabo. E esse trabalho e essa obra não tem sido fácil. Não tem sido fácil, porque a gente vê, como a gente falamos aqui, a gente vê pessoas entrando na igreja. O tema lá, o título, o rótulo,
é culto de libertação, mas não tem libertação. A pessoa entra de um jeito e sai do mesmo jeito. A pessoa entra oprimida e sai oprimida. Porque, na verdade, os pastores não querem mais pagar preço, né? Pagar preço. Não querem mais se dar pela obra. Eles querem a lã da ovelha. Eles querem o dízimo da ovelha. Mas não querem ver a ovelha liberta. A ovelha transformada. Existem pessoas que ainda se dão pelo evangelho? Sim. Mas existem muitos que não querem mais saber. O culto é libertação. Mas as pessoas não é liberta. Verdade. E isso é complicado porque a pessoa entra hoje em dia realmente num local e consegue, a pessoa sai realmente. E é o que você falou, o título é culto de libertação, mas não há libertação. É complicado a gente viver nesse sistema. Muitas das vezes eu escuto, o Gabriel, escuto pessoas falar que às vezes não é mais necessário você pagar preço de submonte, isso não é assim, sabe? Parece que eles acharam uma fórmula de entender Deus. Então, se eles entenderem Deus, que eles talvez, assim, uma forma inteligente de pensar, e muitas das vezes Deus fala assim, não, eu quero que vocês se humilhem. E se Deus muitas das vezes quer que a pessoa suba no monte para ela se humilhar, e muitas das vezes a facilidade que se tem hoje de tentar entender Deus, que na verdade nunca vão entender, é isso. Porque o nosso Deus ele é completamente fora do sistema. O sistema é que o mais forte derrota o mais forte. A Bíblia diz que o mais fraco derrota o mais forte. Como é que pode? A Bíblia diz que um garoto derrota um homem de guerra. A Bíblia diz que 300 homens acaba com 120 mil. Então, assim, a lógica de Deus é completamente... Não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho certeza que Sansão não era um cara forte. Assim, não sei se você vai entender, porque quando a Bíblia fala de Sansão, a gente bota nos filmes, coloca um homem bem forte, bem musculoso. Eu tenho certeza que, como Deus ele gosta de sempre mudar o sistema dos homens, eu tenho certeza que Sansão, não sei se você vai concordar comigo, para mim que Sansão não era um cara forte, musculoso. Para mim, o Espírito Santo fazia aquele homem comum ser um homem extraordinário. É isso que Deus faz. O Espírito Santo ele faz a gente comum ser homens extraordinários, com o poder de salvar, de trazer a palavra, de libertar pessoas. Isso é quando o poder de Deus se apodera do homem. Quando o homem dá a liberdade para o Espírito Santo se apoderar dele. Quer ver uma coisa? Eu tinha muito medo de tiro. Quando começava o tiroteio dentro do complexo do Alemão, eu queria sair correndo, apavorado. Então, hoje em dia, eu não tenho mais medo de tiro igual eu tinha. Então, o que faz isso, pastor? O que faz isso não é a gente. O que faz isso é a essência de Deus. Quantas vezes a gente entramos dentro de comunidade que estava em guerra, mas Deus mandava a gente ia, pela ousadia do Espírito Santo. Jesus dizia, entra ali porque tem alma para ser salva ali. Então a gente entrava. Não entra ali, a gente não entrava. Então tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se apodera do homem, ele pode ser o mais fraco. Ele vai ser o homem mais valente na presença de Deus. Porque é isso que o poder de Deus faz. O poder de Deus faz de nós aquilo que nós nunca pensávamos que seria. Leva a gente aonde nunca nós pensávamos que nós iria. E faz de nós o que nós nunca pensávamos que nós seria. Isso é o poder de Deus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é, assim, um cara que já tem uma experiência ministerial desde os 13 anos, você falou aí. Nesses tempos que você teve no altar, pregando, evangelizando, mas quando você estava dirigindo uma igreja, a gente fala porque a gente já esteve ministerialmente juntos em um ministério, a gente esteve parte da Assembleia de Deus Arrebatando-os do Fogo na Nova Brasília, pastor Leonardo. Pastor Leonardo, na época, era pastor presente, era pastor Alex, né? Alex Pereira. Alex Pereira da Costa. Então, dentro desse tempo que você viveu, ministerialmente falando em altar, já aconteceu, porque esses dias eu vi uma situação que me chamou a atenção, do Júnior Trovão, com um rapaz que ganhou uma oportunidade ali, sabe? O rapaz ganhou uma oportunidade, aí de certa forma ele alfinetou o pastor ali, tipo assim, você não sei o que, muda o nome, não sei o que é Trovão, não sei o que. Ele de certa forma alfinetou o pastor ali, assim, sabe? Depois o pastor pegou o microfone e ganhou uma oportunidade. Esse varão tinha ganhado uma oportunidade, acho que ele é aquelas pessoas que não conseguem de alguma forma se sobressair, aí tenta, de certa forma, derrubar outro irmão.
dentro do que você já viveu ministerialmente, já aconteceu essas coisas contigo, cara? De você estar no culto ali, você de certa forma, você viu que a pessoa pegou aquele microfone para te alfinetar de certa forma, ou tentar desvirtuar ali o culto ali para tentar te atingir. Como eu vi nessa questão, eu achei aquilo ali ridículo, mas já aconteceu isso contigo? Dentro desse tema já aconteceu diversas vezes. E a gente sempre vivenciamos e passamos por esses momentos. Momento de a pessoa vir e despregar tudo aquilo que tu pregou, né? Aconteceu já momentos de eu pregar sobre dízimo e oferta, que é um tema muito polêmico, né? E que Deus me usava assim nas igrejas. E posteriormente vi um pregador, que é o pastor da igreja e tal. Minha esposa também estava lá presente nesse dia. Então, as pessoas começaram a falar muitas coisas contra mim ao ponto de quase me bater. Foi mesmo. Dizendo que você está falando isso, está falando aquilo, está falando aquilo outro, isso tudo vai se voltar contra você. Aí, dentro disso, uma irmã se levantou e me entregou até uma revelação da carne dela, mas me entregou. E disse que eu ia parar dentro da cadeia pelo aquilo que eu estava pregando. Então, a gente sempre vivencia isso. Porque, na verdade, quando você vai a favor da palavra, você vai começar a encontrar muitos inimigos. Seja ele dentro do ministério, né? Foi o que Jesus pregou e disse. Os piores inimigos serão da sua própria casa. Não é o macumbeiro, não é o espírito, não é o satanista, não é aquele que está com o fuzil na esquina. É quem dorme e acorda contigo. É quem fala, eu vou para o céu com você, irmão. Mas, na verdade, por trás, está tramando contra a sua vida. Então, já aconteceu muito. De pessoas, aqui você não prega mais. Tem muitas igrejas que eu não vou mais e não prego mais, não é porque eu não quero. É porque pessoas não me dão mais liberdade e não abrem mais as portas. Então, assim foi feito também com Jesus, quando diz em Apocalipse: acho que bato na sua porta, se vós ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você. Então, quem está batendo na porta está do lado de fora. Então, na igreja de Apocalipse, Jesus estava do lado de fora batendo na porta. Então, se aconteceu com Jesus, não vai acontecer com a gente, né, irmão? Então, acontece muito. Eu acredito nisso também. Eu acredito porque o próprio Jesus, se a gente pegar toda a cristologia, que a gente olhar e ver todos os passos de Jesus, a gente vai ver que não foi da maneira que eles pregam hoje. Hoje eles pregam toda a aceitação e Jesus não foi... Eles pregam que Jesus era o amor, mas Jesus tinha umas palavras tão pesadas, às vezes, e Jesus foi lançado para fora do tempo. Quando ele fala lá, que ele lê o livro de Isaías, que ele fala assim, essa profecia se cumpriu hoje, ele começa a relatar aquilo ali. E aquele povo, ele já tinha uma fama, Jesus já era conhecido ali em obras. E quando ele fala aquela passagem de Isaías, que o povo fala assim, não é possível, como é que você está fazendo essa blasfêmia, cara? Você está falando que se cumpriu hoje na tua vida, que você veio para resgatar os oprimidos, você veio da liberdade aos cativos. Então expulsaram Jesus a ponto de querer precipitar ele do precipício. Então, assim, quando as pessoas esquecem dessa parte, que Jesus ele tinha a ousadia de falar aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Hoje em dia a pregação está assim, quando você sobe no altar, as pessoas querem que você fale aquilo que eles querem ouvir. Verdade. Que você concorde com os erros dele. Verdade. E, na verdade, quando você discorda de tudo que eles estão fazendo de errado, aí eles te descartam. É verdade. É porque, na verdade, muitas pessoas, Diego, eles confundem amor com aceitar suas práticas erradas. É verdade. Então, quem ama não aceita as práticas erradas. Quer cuidar dessa pessoa. Quer ensinar essa pessoa o que é certo e o que é correto. Então, pelo fato de eu te amar, não significa que eu vou aceitar suas práticas. Aceitar as práticas é diferente. A mãe, quando olha para o filho, fala assim, filho, eu te amo. Mas se o filho, eu quero tráfico. A mãe não vai aceitar o tráfico para o filho. Eu estou aqui no mundo do crack. A mãe não vai aceitar o filho no crack. Mas, às vezes, o que acontece? As pessoas entendem que só porque Deus ama, eu tenho que viver na prostituição. Deus ama, eu tenho que viver amaziado. Deus ama, eu posso fazer isso e aquilo porque Deus me ama. Então, o amor é uma coisa. Amor é ensinar o que é certo e o que é o correto. Amar alguém é você ensinar o caminho que vai conduzir essa pessoa à vida eterna, à salvação. Então, desde no momento que a gente prega amor, as pessoas confundem muito amor com aceitar as práticas. É que nem você fala assim, minha esposa, eu te amo. Só que isso e isso e isso está errado. Então, você tem que fazer o que é certo.
Então a pessoa entende muitas das vezes o amor com aceitar as práticas. Então isso é muito contrário ao Evangelho. Ao Evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje é pastor de uma igreja. Onde fica o teu ministério hoje? Hoje meu ministério fica ali no Jardim América, na rua do DIC 319, ali na ciclovia do DIC, ao lado da Associação dos Moradores, que fica nosso ministério, ainda está em construção. Amém. Você já está há quanto tempo lá já como pastor? Lá eu vou fazer 2 anos de fundação daquele ministério, né? A gente toma em um terreno, e o terreno lá é muito engraçado. Eu lembro daquela história popular que a gente ouvia quando criança. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, a gente começou a fazer o culto lá, era só o terreno. A gente começou a fazer um culto luau, vamos dizer assim, porque era um culto aberto. Não tinha lona, não tinha nada. Então, começamos a fazer o culto e, posteriormente, a gente conseguiu comprar uma lona. Foi a visão que Deus me deu a princípio, pelas condições financeiras que a gente também não tem. Então, a gente conseguiu comprar uma lona. E fizemos lá a nossa igreja Tenda de Moisés, né? Igual a Tenda de Moisés que Moisés levantava no deserto. Então ficou uma coisa muito legal. Ao mesmo tempo, ficou assustador para muitos que viam uma igreja como, essa igreja aqui não tem parede, essa igreja aqui não tem uma telha, não tem um rebaixamento, não tem isso, não tem aquilo. Então as pessoas às vezes visam muito essas coisas, a beleza. A parte luxuosa, né? A parte luxuosa. O conforto, digamos assim. Então lá não tem conforto, mas tem presença. Amém. É o mais importante. Tem foto aí? A gente tem foto aí, pastor? Tem foto aí? Bota para a gente dar uma olhada no teu ministério. Então, assim, não pode ter conforto, mas é cheio da glória do Senhor. Cheio né? da glória de Deus. E como é que a pessoa, depois, quando a gente olhar, depois só dá o endereço pro pessoal ir lá? Amplia aí. Isso aí é lá, né, pastor? Isso daí é lá no nosso ministério. Ali de fundo ali, né? A gente tá ali. Lá atrás é o valão. Lá atrás corre um valão lá atrás. Então aí foi o começo. Aí atrás daquela... Isso. Ali. Lá... Quem é o senhor que tá ali? Eu tô então, ali. Tá ali atrás tem um e valão. Lá atrás tem um valão. Tem um valão que corre lá atrás. Aqui o chão ainda tá de aterro. Mas agora a gente já conseguimos fazer esse chão aqui de concreto. Entendi. E aqui tá a lona aqui em cima e lá atrás é o valão. Tá, essa aqui eu pensei que era o céu, mas essa aqui é a lona branca, né? Essa aqui é a lona que fica aqui em cima. Ela não tá tão branca assim porque o tempo já passou. Já passou, né? Já tá quase 2 anos essa lona lá e já tá chegando o tempo de trocar. Entendi. Então nós estamos cultuando aí, já vamos fazer 2 anos. Graças a Deus, pessoas que só pisaram o pé nesse lugar tão simples foram libertas do cigarro. Aleluia. Amém. Pessoas foram curadas. Crianças que entraram lá foram curadas por Jesus e tem testemunho. Então, isso é lá na parte aterrando ele, isso, né? aqui é quando a gente estava aterrando a obra lá, fizemos uma escada e fizemos uma rampa aqui para os cadeirantes que ainda está inacabado. Mas a gente está trabalhando para isso. Então tá assim, irmãos. Não tinha aquela lona azul ali, ó, que eu coloquei lateral. Não tinha. Teve até um período ali que teve uma ventania, meu irmão. Eu orando a Deus para a ventania cessar, a ventania não cessou. E Deus falou, libera o povo para ir para casa, porque para ninguém correr perigo. Então, essa é a obra. E lá atrás corre o valão. Né? Eu estava pregando nesse altar aqui uma certa feita. Eu estava pregando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo nesse dia. E lá, esse daqui... Isso aí é lá no culto normalmente acontecendo, né? Esse é o culto acontecendo. Ali é o altar que a gente fez. Um refletor ali, porque não tem muita iluminação por causa das condições. Então aqui o chão ainda está de aterro, né? Então lá atrás, a gente fazendo o culto, lá atrás tem um valão, e depois do valão é a linha vermelha. A linha vermelha. A gente cultuando ali, eu em cima desse altar aqui pregando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E de repente a minha esposa vem do banheiro que fica para cá, né? Falou assim, pastor... Acaba de aparecer um rapaz aqui no terreno da igreja seminu. Ali, não? Ali. Ali. Atravessou de lá da linha vermelha para cá, dentro do valão. Foi mesmo? E de repente apareceu aquele cara todo preto, cheio de água preta do valão.
ele tinha caído no valão, ele tinha passado. Não, ele atravessou dentro do valão para ouvir a palavra e entrou dentro da igreja. É mesmo, pastor? Seminou, né? O povo ficou estarrecido, porque o pensamento de... Entrou ali daquela parte ali para cá, assim, no meio da igreja. Isso, aqui, onde apareceu é a igreja, aqui, né? ó, em pé aqui. E parou de frente para mim, todo sujo de lama do valão. E aí todo mundo ficou atônito, né? Algumas pessoas falaram que era isso e aquilo. Esse cara aí deve ser estrupador. Aí eu peguei o meu jaleco branco, cobri ele e pedi a minha esposa para pegar roupa para ele em casa. A gente cobrimos ele, né? Ele já veio se ajoelhando e aceitou Jesus. Ele falou assim: desde quando você começou a pregar a palavra, eu estava lá dentro daquela mata, lá do outro lado, na linha vermelha, ouvindo a palavra. Amém, mano. E a voz falou dentro do meu ouvido: entra nessas águas e continua andando. E eu entrei nas águas e continuei andando. E cada vez que eu olhava para baixo, eu afundava. E a voz dizia: olha para cima e continua andando. Meu Deus. Então ele olhava para cima e continuava escutando a palavra e continuava andando, nu, passando... Isso, completamente nu. E apareceu no culto naquele dia, aceitou Jesus. Aquilo ali foi para nós fenomenal. Fenomenal. Por quê, pastor? O cara apareceu nu? Não. Porque Deus é poderoso. Aleluia. Às vezes quem mora do lado da igreja não queria nada com Deus, não quer nada com Jesus. E quem estava lá do outro lado, que nem o Gadareno, eu falei para ele, esse rapaz que apareceu no culto, eu falei: você parece o Gadareno. Jesus foi do outro lado para resgatar o Gadareno. E ele ouviu a palavra de Jesus e veio até Jesus. Amém. Então, nesse dia ele aceitou Jesus, a gente vestimos ele e levamos ele para o centro de recuperação. Aleluia. Então essa é a obra que a gente tem feito. Os irmãos veem, é muito simples, mas dentro dessa simplicidade a gente tem tentado fazer o máximo para pregar o evangelho da forma que ele é. Tem mais fotos aí ou é só essas? Gente, ó, tá vendo aí? Esse é o ministério do Gabriel. Aqui tu já estava se recuperando esses dias, não? Essa foto Isso, é recente? nesse dia aí, essa foto é recente, foi a nossa vigília que nós tivemos. E nesse dia eu estava pregando, eu estou me recuperando do acidente, digamos assim, que eu sofri. Alguns irmãos já sabem desse acidente, outros não sabem, né? Eu estava dentro de uma comunidade. Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai abrir isso aí. Mas esse aí tem mais fotos aí, Yuri? O ministério dele lá? E aqui foi o chão, né? Aqui tem um chão aqui já de concreto, né? Já tem um chão de concreto aí que a gente fez. Concretamos aí. Estamos continuando mais tranquilo, para a glória de Deus. Então, Yuri, mostra as outras fotos, aquelas fotos lá do Ministério do Pastor. Gente, o Ministério do Pastor é esse aí. Se você quiser estar ajudando lá, viu? Acabou de contar aqui um testemunho abençoado aqui. Ele estava lá fazendo a obra, igreja humilde, simples, e almas têm se rendido aos pés do Senhor lá através do ministério dele, ó, tá vendo? Ó? É um ministério que precisa de ajuda. Você que é empresário, você que está ajudando, gosta de ajudar a obra, gosta de ver a obra assim, você gosta de ofertar e ver que vai estar sendo feito, ver que vai estar sendo investido na obra. Você que tem investido, talvez em ministérios que talvez você não vê retorno, não vê, sabe, você não vê investimento na igreja. Aqui, ó, Ministério do Pastor lá, se você quiser estar ajudando. Se a pessoa quiser te ajudando lá, como é que faz, pastor? Tem um telefone aí? Já deixou o telefone? Ou pode estar falando no telefone, se quiser estar entrando lá, dando uma oferta, pode ajudar com a cadeira, ou de repente quiser ajudar ali com a estrutura da igreja, como é que faz? Toda ajuda sempre bem-vinda, independente do grau ou do tamanho da ajuda. Tem pessoas que às vezes ajudam e dizem assim: a minha oferta é tão pequena, né? Às vezes doa 5 tijolos, 10 tijolos, e a minha oferta é tão pequena. Nada é pequeno quando você dá de coração para aquilo que vai somar na obra de Deus. Então, quem quiser ajudar, eu vou estar deixando meu telefone aí, que é o 21 98594 0622. Esse é o número que você pode ajudar. Se quiser entrar em contato comigo por esse número, também tem o WhatsApp, você pode ligar. E também tem o Pix, através desse número aí que você pode ajudar. Às vezes você quer conhecer também o ministério, eu já falei o endereço, eu vou falar de novo. É a Rua do Dique 319, Jardim América, Ciclovia do Dique. Não tem erro. Do lado da Associação dos Moradores. Porque às vezes tem pessoa que não quer dar dinheiro. Vou dar dinheiro que eu não sei o que ele vai fazer.
vai andar de carro do ano, vai comprar uma casa na beira da praia. Essa é a visão do povo, né? De muitos. Mas tem muitos ainda que têm um bom coração em ajudar a obra de Deus. E isso é Se a gratificante. pessoa quiser realmente ver o ministério que está fazendo a diferença, é a Rua do Dique, hein? Rua do Dique 319, Jardim América. Amém. Pode estar entrando em contato com o pastor aí, ele já deixou o número aí, você entra e ajuda essa obra, que ele é uma obra abençoada. A gente estava numa igreja por esses dias aí, ajudando o ministério de um amigo nosso, Vaguinho, né? E eu lembro que você, juntamente com a tua esposa, contou um testemunho, cara, que eu achei muito forte. Foi nesse ministério aí também, né? Vocês, assim que vocês implantaram ali, né? Cara, é complicado porque a gente não vê hoje em dia as pessoas passando por provas. Eu creio que Deus ele vai te honrar imensamente no ministério abençoado. Eu creio que onde chegar essa live aqui vai ver que você é um cara que quer fazer a diferença, mas muitas das vezes não tem como. Mas eu creio que em nome de Jesus, se há poder nas minhas palavras, eu creio que em nome de Jesus você vai receber ainda essa semana, né, ajuda financeira para tu estar tocando a obra do Senhor ali, que a gente não pode deixar a obra de Deus parada. E você tem feito diferença. Mas eu sei que você contou que você chegou ali, tu juntamente com tua esposa, e implantou ali, e aconteceu um imprevisto ali, né, uma enchente. Como é que foi essa história? Conta aí, pastor. Essa enchente, tudo que Deus faz tem um propósito, né? Então a gente fomos ali para a Ciclovia do Dique, a gente fomos morar ali num terreno, nessa época, e esse terreno era só o terreno. E eu olhei para aquele terreno, a minha esposa está aqui também de prova, algumas pessoas estão nos ouvindo que também estão de prova. Olhei para aquele terreno e falei, e agora? Meu sonho é ter uma casa. E Deus prometeu casa há anos e anos, falou, vou te dar uma casa, vou te dar uma casa. E eu pensei que ia cair do céu, né, Diego? Pensei que Deus ia falar assim, toma aqui, ó, 2 andar, 3 andar. E não foi assim, né, irmão? Então tudo foi com muito esforço. Eu olhei para aquele terreno, eu falei, eu preciso sair do aluguel. Eu preciso sair do aluguel, mas não tem dinheiro nenhum para começar obra nenhuma. Então, eu coloquei no meu coração, vou começar a catar madeira. E eu vou fazer um barraco de madeira. E eu comecei a catar madeira, aglomerado, tábua de guarda-roupa, e comecei a catar madeira no Jardim América e comecei a levantar ali o barraco de madeira, né? Comecei a levantar e por dentro revesti com a lona, porque quem está acostumado a acampar em monte tem muita habilidade em fazer tendas. Então, eu revesti ali com lona, fiz aquele barraco de madeira. A gente não tinha nada, só um colchão, né? Um colchão de solteiro que a gente dormia no chão. Os ratos passavam em todo lugar lá do barraco. Quem tem barraco sabe como é que é. Quem tem casa, às vezes, em beira de valão já é complicado. Então, a gente dormindo ali no chão. Eu fiz um fogão a lenha na época, porque nem fogão para cozinhar tinha. A gente fez um fogão a lenha e a gente cozinhava ali naquele fogão a lenha. Eu lembro que eu cheguei um dia em casa, né? Tava uma fumaçaiada. Eu falei, ih, tá pegando fogo no barraco, né? Era a minha esposa tentando acender o fogão a lenha, porque ela tinha costume só de aquele fogão ali, aperta o botão, acende, o isqueiro, acende e acabou. A gás. Então, para ela também era uma experiência única, né? Ela não tinha experiência ainda, mas estava pegando a experiência do que é ter um fogão a lenha dentro de casa. E um belo dia, a gente dormindo, minha esposa nesse dia, ela estava grávida, né? E ela dormindo, eu dormindo também no colchão. A gente forramos o colchão no chão, né? E do nada, né? De madrugada, eu senti, né? Coloquei a mão assim. Eu acordei, foi Deus. Eu acordei e quando percebi, a casa estava inundada de água, estava alagando tudo, estava enchendo tudo. Mesmo? E o colchão começou a subir, né? O colchão, ele era um colchão revestido de corino. Então ele começou a subir, tipo boiando. E quando eu percebi, já estava tudo alagado, né? A água acima do umbigo. E a minha esposa subiu em cima de um móvel lá para tentar se proteger. E quando eu coloquei a cara assim na janela do barraco, tudo alagado, o valão transbordou. Era caramujo para todo lado, era barata para todo lado, era rato boiando, era jacaré boiando. Então, a gente passamos por esse tempo difícil. Pessoas, antes desse acontecimento, que era da fé, né? Dizia até que ia nos ajudar,
Ô, varão, eu vou te ajudar e tal. Eu vim aqui, Deus me enviou, né? Para te ajudar nesse momento difícil. Então a gente acreditava, como eu falei aqui, a gente dá um voto de confiança nessas pessoas, porque é da fé. Então eu acreditava. Para mim é o seguinte, é minha visão. Eu não posso prometer nada a você que eu não possa cumprir. Então, desde quando tem uma promessa, eu vou acreditar nessa promessa. Até porque você é homem de Deus. Então as pessoas diziam assim, não, faz uma relação no material aí que você vai morar numa casa de tijolo. Fiz a relação no material, o rapaz falou, a gente vai comprar e vai pagar da maneira que dá, desenrola com o rapaz lá, da loja de material, e nós vamos pagando. Aí aconteceu o dia, compramos tudo, bem dizer quase tudo. Pela palavra que o varão já tinha te prometido, pela né? palavra que o varão Como tinha tu viu que ele é, o cristão tem palavra, É isso né? aí, eu falei, o cristão tem palavra, então vamos comprar esse mistério aí. Eu pensando que era benção, mas eu estava entrando era no laço, né? Então a gente compramos, o varão pagou, se eu não me engano, R$180, de 2.000 e pouco. Ele pagou R$180. E o resto, pastor? Até hoje. Que isso. E o varão da loja de material me conhecia, né? E ele... Ô, varão, você vai me dar calote, varão? E ficava aquele incômodo, né? Clima chato, né? Clima chato. Tipo assim, eu tava sendo visto de caloteiro, de 7-1 e tal. Porque eu que fui conversar com o rapaz, crendo no que os varão falou para mim, conclusão da história. Eu que tive que arcar com tudo depois. Falei, varão, eu vou te pagar, não sei como. Eu vou ver o que dá para me fazer. Nesse período eu comecei a trabalhar e consegui, graças a Deus, quitar essa dívida. Amém. Então foi muito difícil, né? Passado essa enchente, eu consegui comprar alguns material. Eu comecei a levantar minha casa do zero. Fiz sapata. Nunca tinha construído uma casa na minha vida e eu comecei a fazer. Hoje em dia não é uma das melhores casas. Mas hoje em dia a casa já está toda no tijolo já. Amém. Já está com telha e já está abençoada. Aterramos, né? Para poder ficar bem alto, para não ter mais problema com enchente. Graças a Deus, Deus tem dado vitória. Amém. Só que como a gente falamos, a gente às vezes acredita muito em palavras de pessoas e Que no não final... que não tem palavra. Que não né? tem palavra, e no final a gente somos decepcionados, né? Na obra mesmo, eu vou falar aqui, porque a gente não guarda dinheiro, vai dar segredo, né? Eu contei esse testemunho nesse dia lá dentro do culto. Desse dia eu lembro. No culto lá. E algumas pessoas até falaram para mim. E eu acreditei de novo. E a pessoa falava assim, ó, varão, não vou fazer igual os varão fizeram, não. Eu vou te ajudar. E até hoje, tá esperando. Só foi aquele momento de euforia ali, na verdade, né, galera? Então a gente... Quando há uma promessa, a gente dá uma certa credibilidade e fica esperando. Que nem você fala assim, varão, eu vou te dar um celular. Eu vou aguardar, porque você está me dando a palavra, eu vou crer como homem de Deus, que você também é homem de Deus. É verdade. Então a gente cria uma expectativa. E no final, a gente acaba sendo decepcionado por certos tipos de pessoa que também promete e não cumpre igual político. Cara, é complicado essa questão de hoje em dia, né? Assim, hoje o cristão tá muito... as palavras tá muito ao vento, né? Ninguém tá honrando mais com as suas palavras. Às vezes a pessoa tá até perto de você ali, tá rindo, tá tranquilo, mas parece que a pessoa só quer Parece que é tipo assim, você é o crente, sei lá, você só precisa na hora que precisam. Depois para você ajudar ou fazer isso, cumprir com as suas obrigações, você tá não cumpre, e isso acaba me entristecendo. É de fato que nós temos experiências com Deus e a gente não acaba se deixando levar. Mas o próprio Jesus disse que ai daquele que fizer desses pequeninos tropeçarem, porque muitas das vezes tem gente grande fazendo pessoas tropeçar e não ir mais caminhar. E Jesus disse, é melhor que se coloque um nó no pescoço com uma pedra pendurada e se jogue no profundo mar do que passar por essa situação. Ai daquele. Então, sabe que uma alma é muito importante. Hoje em dia, você vai concordar comigo, as almas não são mais importantes mais. Verdade. Não é importante você ter um irmão na igreja, não é importante mais você levar uma pessoa para a igreja, não é mais importante.
Quem sabe ganhar alma sabe muito bem o que eu estou falando. Você que ganha alma sabe muito bem o que eu estou falando. Porque a pessoa que tem um ego muito elevado, ela não quer saber que fulano ou Bertano não foi mais para a igreja. Tá bom, pô, o importante é que a gente está aqui, tá tudo bem, e tá tudo em paz, e que fulano não tem mais o que fazer. Porque eu creio assim, como nós somos pessoas evangelistas, que evangelizamos, e gostamos de salvar alma, eu penso assim, meu irmão, se uma pessoa não está com poder ou forças mais de ir num lugar onde tem comunhão, onde tem união, que é uma igreja, não é nada mais nada menos que um lugar onde se tem comunhão e que se todos ali se juntarem por uma causa, vai dar certo, é o que eu penso. Então, quando uma pessoa não tem mais condições de estar em união, alguma coisa está acontecendo. Sabe? A pessoa foi afetada de alguma palavra. E mesmo que se a pessoa causou aquilo ali, hoje em dia também a pessoa não tem mais o caráter de dizer assim, pô, Gabriel, leva mal não, errei contigo, me perdoa, quero voltar atrás. Não tem mais isso, que tipo assim, não, Gabriel, mas daqui a pouco a gente se acerta, as coisas vai... E na verdade não, a gente está botando só o problema debaixo do tapete, varão. É o que eu vejo. Assim, igual esse varão te prometeu, talvez você vê ele hoje em dia por aí, mas você tomou a atitude de comprar um material contando o que ele falou, que ele era cristão, tinha palavra, e na verdade não tinha, né, varão? Verdade. Eu queria, varão, agora voltar aqui pro pessoal que você que está acompanhando aqui, obrigado pela tua audiência aqui, né? Tá sendo benção aqui essa experiência do Gabriel, ele é um cara muito usado por Deus. Depois eu quero até falar uma questão uma vez, varão, que tu fez uma... Tu revelou um sonho, varão, eu lembro disso até do sonho que tu revelou, até falei para minha esposa. Eu já, uma vez o Gabriel revelou um sonho que era a Bíblia. Eu tinha sonhado com a Bíblia. Depois, daqui a pouco eu vou falar o que esse cara fez comigo uma vez. Ele me mostrou um texto que eu nem eu mesmo sabia. Eu vou voltar aqui, o pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Aqui, ó, o pastor Wagner Medeiros está aqui, está nos assistindo aqui, deu um shalom, deu uma paz e deu uma boa tarde aqui pra gente. E botou aqui, que bênção, profeta, botou aqui, né? A Paloma Pereira botou aqui, pastor Gabriel Malta, dando o seu testemunho de vida, de verdade. Só Deus sabe o livramento que Deus deu para o seu servo dele. Ela botou aqui, né? Ela botou aqui, gratidão. A Mariana Santos botou, de verdade, pastor Gabriel Malta, sabe as palavras e a realidade. A tua mãe sempre aqui botando aqui, boa tarde a todos. Ela sempre botou aqui mais uns comentários. Né? O Carlos Ramos botou aqui, Deus vai levantar esse ministério, pastor. Amém. O Carlos Ramos, não sei se é o Dalvinha que botou aqui, mas é benção, meu amigão. Fique na paz, obrigado por você ter participado. E o Carlos Ramos, Deus vai levantar esse ministério. Já deu uma palavra profética aqui. Nós cremos. Né? Aí tua mãe botou aqui, verdade, Deus é fiel, sempre na sua vida, muitas lutas e maior é a sua vitória, Gabriel. Tua mãe, Amém. Palavra de mãe, tu sabe que tem poder, né, varão? Mistério. Botou aqui, né, o... Meu amigo aqui está participando também. Haroldo de Oliveira botou aqui um grande abraço para o Gabriel Malta, meu amigo. Haroldo de Oliveira. Haroldo de Oliveira. Gabriel tá aqui, Haroldão aí, ó. Teu parceiro lá da rádio lá, Haroldo de Oliveira. Gabriel. Conecta. Barão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que já passou por diversas situações já, assim, no teu ministério. Você é um cara novo ainda, tem muita coisa ainda para viver ainda. Tua esposa tá aí te acompanhando. Eu lembro que ela também testemunhou aquele dia lá, falou algumas coisas a qual Deus tocou nela naquele dia, né? Eu prestei muita atenção nesse depoimento que vocês deram naquele dia que eu estava lá no ministério lá que o Vaguinho estava dirigindo. Mas uma coisa, dentre todos esses acontecimentos que você está vivendo atualmente, no teu ministério, né, levantando, precisando de ajuda, eu creio que em nome de Jesus pessoas vão estar te ajudando lá. Mas, Varão, por esse dia aconteceu algo inusitado, né, Varão? Você foi baleado, né, Varão? Como é que foi essa história? Conta aí essa história aí. Verdade, a gente estava dentro de uma comunidade, né? Comunidade ali em Cordovil. E dentro da comunidade era de tarde, era 4 horas da tarde. As pessoas estavam na rua. E quando eu entrei na comunidade que eu estava saindo, começou uma guerra de facção, né? Facção do terceiro com o comando. E ali eu fui atingido. Deram uma rajada de mais ou menos 10 tiros para cima de mim, na minha direção, e ali eu fui atingido na perna, tive fratura exposta, né? A bala pegou de um lado da canela e atravessou do outro, então o osso dilacerou. Graças ao bom Deus, esse tiro na canela foi o que salvou a minha vida, né? Abaixo de Deus. Quando o tiro pegou na canela, que eu ia caindo e desfalecendo no chão,
eu só senti o vento passando sobre a minha cabeça. E na hora ali eu falei assim, Deus me deu um grande livramento. Esse tiro na perna foi o livramento que Deus me deu. Eu sempre costumo dizer uma coisa, Diego. Deus, ele sempre marca para não perder. Então, a pergunta e a pergunta que eu me fiz também, o porquê isso está acontecendo comigo? O porquê eu estou passando por isso, sendo pastor, vivendo uma vida tranquila, trabalhando, levando meu sustento para casa, indo para a igreja, educando meu filho da melhor maneira possível. A pergunta que a gente faz é essa. Por que eu estou passando por isso? Por quê? Se eu não fiz por merecer, no ponto de vista. Então, Deus falava assim ao meu coração e sempre fala, eu tenho um propósito. Então, Amém. o propósito era eu passar por isso tudo. E estou passando até hoje. Então, ali eu fui baleado, né? Quando eu pensei em correr, o meu pé já estava frouxo, já estava bambo. Então, não teve mais como correr. Eu comecei a cair no chão, comecei a se arrastar para tentar de alguma forma se proteger. Do meu lado onde eu estava não tinha nenhuma porta para me entrar na hora. E a porta era Cristo na minha vida. Eu estava com meu filho que vai fazer 4 anos. E Deus deu um grande livramento para ele, porque milésimo de segundo ele atravessou a rua para o outro lado. Então, atravessou para um lado onde não pegou o tiro. Então, Deus me deu um grande livramento. Em outras palavras, eu nasci de novo. Amém. Eu nasci de novo, né? Cheguei no hospital Getúlio Vargas no dia 22, no mês passado, e ali eu já fui operado, e ali colocaram um fixador, que é o ferro. Depois eu vou colocar o ferro para vocês verem como é que é o fixador. Então coloca esse fixador, e o fixador ali é para calcificar primeiro os ossos, né? Então, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu não sei se nesse momento me confundiram com alguém. Eu não sei o que foi. Eu sei que Deus teve um propósito. E o propósito era eu pregar dentro do hospital. É verdade, né? mesmo, varão? E quando eu cheguei dentro do hospital, todo mundo falava assim, o pastor tá aí, o pastor que foi baleado, o pastor que foi baleado. Dentro da comunidade, todo mundo gritando também, o pastor foi baleado, o pastor foi baleado. E ficou aquele cenário gritando, né? O pastor foi baleado, o pastor foi baleado. E quando eu cheguei dentro do hospital Getúlio Vargas, e todo mundo comentou, você foi o pastor que foi baleado. Ou seja, quando eu dei entrada no hospital, já havia comentário. O pastor que deu entrada no hospital baleado, bala perdida e tal, e tal, e tal. E ali dentro, uma enfermeira chegou até mim e falou assim, você que foi o pastor baleado? Eu falei, foi. Mas como é que foi? Tá fazendo o que aqui? Não sei o que. Eu falei, eu vim aqui por causa da sua vida. Aí falei para ela o que eu falei aqui hoje. Tem coisas que Deus faz e Deus marca para não perder. E na hora a lágrima daquela mulher rolou sobre a face dela e ela disse assim, eu sou afastada do evangelho. Amém. E aí comecei a semear a palavra ali dentro do hospital. Eu queria ir embora muito rápido. Porque estar dentro do hospital ninguém gosta, né? Ainda mais, tipo, morar ali dentro. É verdade, ainda mais família, né? Família, isso aí. deixar filho em casa, esposa. E meus filhos estavam em casa e eu queria ir embora. E Deus falava assim, tem um propósito. Então ali trocou de pessoas ali mais de 6 vezes. A pessoa entrava, saía todo mundo e ficava só eu. A pessoa entrava, saía todo mundo e ficava só eu. A pessoa entrava, saía todo mundo e ficava só eu. E daquela classe de pessoas ali, eu fui a última pessoa a ir embora. Da enfermaria. Da ali, enfermaria, né? Que estava ali. Trocou por 6 vezes, eu fui o último a ir embora. Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, eu fui operado, né? Coloquei platina no pé. Ainda estou me recuperando, né? 60 dias de molho dentro de casa, né? Sem pisar o pé para nada. Sem pisar o pé para nada. E posteriormente vou fazer fisioterapia. Algumas pessoas olham para a nossa vida, Diego, e dizem assim, ele é pastor. Ele está passando por isso porque se ele é pastor. É que nem teve o lance da enchente lá na minha casa. Ele está passando por essa enchente por quê? Isso daí é uma praga, isso é uma maldição, isso aí é isso e aquilo. Eu falei, isso daí é um propósito de Deus. Tudo tem um propósito, né? Porque quando eu passei por esses momentos, o que estava velho na minha vida foi embora e foi chegando coisas novas. Então isso é gratificante.
Às vezes Deus permite alguma coisa acontecer, as coisas velhas ir embora e coisas novas chegar. Então, aconteceu muita coisa na minha vida muito rápido. E isso eu não vejo como desgraça, como uma maldição. Como maldição. Como muitas pessoas, quando eu fui baleado, diziam assim, não, isso daí é o espírito da morte que estava querendo te matar. Eu falei, o espírito da morte não tem poder de matar ninguém, não, se Deus não permitir. O espírito da morte só mata quem Deus permite. É verdade. É que nem eu vi eu vou falar aqui porque eu não tenho papo na língua, que nem eu vi um tema de uma campanha que muitas pessoas estavam fazendo por aí. Diabo, larga o que é meu. Como o diabo vai ter poder de pegar o que é meu se eu estiver diante de Deus? O que Deus te deu é consagrado, né, varão? Deus consagrou e te deu ali. Aí como é que o diabo vai ter poder de pegar aquilo que é meu, irmão? A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. E ponto. Aí, muitas pessoas que se dizem espiritual dizem assim, o demônio queria matar ele, Deus deu o livramento. Aí eu fico logo assim, perplexo, e começo a falar, varão, por que você não entregou antes de acontecer o fato? Ser profeta depois que aconteceu, até eu quero ser. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que Deus avisa antes de acontecer. Então, Amós 3,6 fala isso. Deus avisa os seus antes que... Quem está falando depois do acontecimento, para mim não é profeta. Profeta é quem entrega o que Deus manda na hora que Deus manda. O varão estava na hora errada, no lugar errado. É o espírito da morte que queria matar ele. Então tem coisas... Tem coisas que é um propósito. Mas é esse tema que é complicado essas pessoas entenderem. Tipo assim, as pessoas associam todos os maus com que fosse uma coisa do mal e que a pessoa talvez ou está errada ou não sei o quê. Tipo assim, não associa que tudo é pela vontade perniciosa de Deus, né? Tipo assim, para aprender, tudo é um aprendizado. A gente vê todos os patriarcas, todos os homens, tanto Davi como os outros, Davi teve que sair perto de Saul porque senão morreria. Então havia um propósito de ele ser líder e liderar pessoas longe de Saul, porque ele ali perto de Saul ele não ia conseguir liderar ninguém, ia ter um conflito de líderes. Então Deus tira um líder, separa eles e transforma outro líder. Então assim, ali não foi que eles tiveram uma desavença. Então eu vejo esses acontecimentos também. Eu tive situações assim que Deus me permitiu eu parar no hospital, para que ali tivesse algo. Não você estava lá, mas você continua evangelizando. E Deus, ele te deu livramento disso, mas algum propósito tem. Foi para que algo novo chegasse, né? Como você mesmo falou. Dentro desses momentos, as pessoas falavam assim, acho que o pastor Malta vai parar, porque tem muita pessoa que me chama de pastor Malta. Acho que o pastor Malta vai parar pelo que aconteceu com ele, essa desgraça, isso e aquilo. Então, as pessoas não entendem que quanto mais você sofre no evangelho, mais forte você fica. Aquilo que a gente estava falando. É o inverso. O evangelho é o inverso. Deus pega quem está fraco para usar na sua obra com potência. Deus pega pequeno para confundir grande. Deus pega quem não sabe para confundir aqueles que dizem que sabe. Deus pega quem não é para confundir quem diz que é. Quem diz que é, verdade. Então Deus ele faz isso na nossa vida. Então é nesses momentos. Eu costumo dizer uma coisa. Paulo ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, todos me abandonaram. Só Lucas está comigo aqui dentro da prisão. Então ele está escrevendo uma carta para Timóteo dizendo, Timóteo, diga para a igreja não parar, diga para a igreja não desistir, diga para a igreja não entregar os pontos. Por quê, Por que, Paulo? Aí Paulo vai dizer assim, porque eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé. Então, dentro disso aí, a gente vê que muitas pessoas precisa e ao mesmo tempo dentro dessa necessidade Deus quer usar essas pessoas para outras pessoas. Amém, é verdade. É tipo, você não tem o que comer e Deus está te usando para outras pessoas. Você não tem o que vestir e Deus está te usando para outras pessoas dizendo, Deus vai enviar, Deus vai fazer. Então, é esses momentos que a gente vive. Quantas vezes eu subi em cima dos altares para pregar, não tinha nada para comer dentro de casa. E eu tinha que pregar que Deus é Deus de providência, de prosperidade. Não tem hoje, mas Deus vai fazer. E eu falei,
Eu vou chegar em casa, eu vou ter o quê? É verdade, já vivi essa situação. Então, há momentos assim, há momento que você está endividado e Deus te usa ali, ó. Como é que eu vou pagar a dívida amanhã? A dívida vai vencer, não tem dinheiro. Então, no momento da nossa fraqueza, no momento da nossa maior necessidade, é que Deus ele quer nos usar. Amém, é verdade. Quantas vezes eu cheguei dentro das comunidades e queria parar? Rapaz, esse vai ser o último folheto que eu vou entregar. Essa vai ser a última sopa que eu vou entregar, não quero saber mais não. Aí chegava alguém com o nariz cheio de pó e dizia assim: amanhã eu quero ser igual a você. Amém. Amanhã eu quero pregar igual a você. Então Deus usava pessoas, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usou a jumenta para falar com o profeta. Quando o profeta está rebelde, Deus usa quem Ele quer. Então, Deus usava pessoas que estavam ali, no meio do lixo, no meio do nada, para dizer para mim, vai parar por quê? Vai desistir por quê? Vai entregar os pontos por quê? Porque tem alguém que se espelha, Diego, em nós. Tem alguém que olha pra gente assim e fala assim, não, poxa, um dia eu vou ser igual ele. Um dia eu vou ser igual ela. Um dia eu vou louvar igual ela. Tem alguém que se espelha em nós. Então, às vezes, se nós parar e retroceder, atrás de nós vai ter um montão também que vai parar. É verdade. Eu também acredito nisso, eu creio também nisso também. Então, a visão é, Jesus na cruz do Calvário foi assim. Jesus olhava e dizia, não, se eu parar, o que vai ser do Diego? O que vai ser do Gabriel? O que vai ser da Brenda? O que vai ser dos ouvintes que nos ouvem? Verdade. Se eu desistir agora, o que vai ser? Porque ele estava vendo o futuro. Ele estava vendo que se ele entregasse todos os pontos ali, eu não quero mais não. Ele podia descer da cruz. Ele podia não morrer. Ele podia. Só que ele não estava pensando nele. Ele estava pensando em nós. Então, o bom do evangelho é quando você não pensa só em você, mas quando você pensa no outro. No coletivo, né? No coletivo. No coletivo. É uma frase muito popular que as pessoas usam. Quando você não se sensibiliza com a dor de alguém, você está mais doente do que esse alguém. E é verdade. Então, quando eu olho para você, vejo você sofrendo e não tenho sensibilidade por isso, eu estou mais doente do que você. Eu estou na igreja de fachada. Vamos ver? O bom samaritano ia passando, ele não tinha nome, mas a Bíblia diz bom samaritano. Ele não tinha nome, mas a Bíblia chama ele de bom. Ele ia passando e a Bíblia diz que ele se sensibilizou com aquele homem. O sacerdote passou, viu? Passou de largo. Passou de largo. O levita viu, passou de largo. Mas o bom samaritano viu, olhou e se sensibilizou com o momento dele, com a dor dele, com o sofrimento dele. Então, o mundo evangélico está assim. Ninguém mais quer saber da tua dor. Ninguém mais quer saber do meu sofrimento. Ninguém quer saber mais se eu tenho na mesa o que comer, o que vestir, o que calçar. Se ele tem, o Diego, problema dele. Se o filho dele não tem fralda, leite, isso e aquilo, o problema é dele. Ou seja, essa pessoa está doente. Essa pessoa precisa. Ela tá, na verdade, eu acredito que dentro de um sistema, é um sistema, hoje a gente está vivendo um sistema. Eu acredito que o sistema está, assim, a igreja entrou muito no sistema do mundo. Assim, a igreja está com algumas, se não digo da maior parte, mas quando não se realmente se sensibiliza com essa situação, de situações que cada um passa, hoje em dia, tu vê muitas igrejas que estão cheias de festas. Eu vi esses dias, tem uma irmã que o vídeo dela está circulando aí, não sei se tu já viu, já se viralizou já, que a irmã fala que as igrejas estão preocupadas muito com festas, e assim, ninguém está preocupado com mais do que isso, a não ser festa nas igrejas, festas, eventos. E assim, tem gente que está passando fome, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, vou para esse lugar, vou para outro lugar. E na verdade não sabe nem como é que aconteceu que o varão está dentro de casa, ou a irmã está passando, a irmã às vezes tem que comprar um vestido assim, uma roupa assim, ou tem que se preocupar tanto com o evento, que na verdade a casa dela está toda em ruínas e ela não está percebendo isso. Então assim, a igreja em si, estou falando das pessoas que caminham, porque isso aí são de cada um entende. É igual essa questão que Jesus falou, isso foi o próprio Jesus que falou, que você relatou aqui nessa passagem do samaritano, fala que era a função do sacerdote do levita, eles que eram para ajudar, mano.
E eles não estão fazendo isso. A gente está vendo, Jesus pregou há 2000 anos atrás o que hoje e vai continuar acontecendo e poucas pessoas vão perceber que cada um tem que fazer a sua diferença e não fazem. Porque olha só, vamos lá, agora a gente vai entrar num ponto. Já houve duas nomenclaturas ali, o sacerdote e o levita, pessoas importantes dentro do ministério. É o cara, o sacerdote é o que prega e é o que está ali dentro como o pastor daquele ministério, e o levita que leva as pessoas até a presença de Deus. Dois personagens importantes dentro de uma congregação, foi o que Jesus falou. Isso não é em você, não os caras falando, os caras estão colocando o que... Não, o próprio Jesus disse, nessa passagem, o sacerdote passou de largo, o levita também passou de largo. Duas pessoas importantes dentro do ministério, que era o pastor, na verdade, o sacerdote, e o levita que leva as pessoas na presença. E eles passaram de largo. Agora, um cara que não tinha, no caso, responsabilidade nenhuma dentro de um ministério, ajudou o cara. E a gente está vivendo isso exatamente hoje. As pessoas têm responsabilidade dentro de um cargo, só está de enfeite, pô. Não está fazendo nada. Não leva ninguém para a igreja. A verdade é também, Diego, que as pessoas estão cuspindo muita santidade. Mas, na verdade, não estão fazendo a obra. Né? Fato é, Paulo diz, ninguém é salvo pela obra, mas somos salvos através da fé. Porque fé não é mérito do homem, mas é dom de Deus. Então, olhando por esse ponto de vista de obra, quem cospe santidade não faz a obra. Não todos, mas a maioria que cospe santidade não faz a obra. Estou falando a obra no sentido de caridade. Aí você pega, eu vou abrir aqui, aí você pega alguém que serve outros deuses, digamos assim. Alguém que é da macumba está fazendo caridade. Alguém que é espírita está fazendo caridade. Alguém que serve demônios, muitas das vezes está fazendo caridade. Está fazendo o que quem serve a Deus não faz, né, Gabriel? E quem está cuspindo santidade não está fazendo, porque acha que já está salvo. Está salvo porque, não, eu sou santo já. Não, eu estou salvo pela gravata que eu uso, pelo terno que eu uso, pela igreja que eu congrego. Ou seja, e acha que isso já é o suficiente para ele, para ela. Não, isso aqui para mim já está bom, isso aqui já é o suficiente. Eu vou para a igreja todo dia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então para mim tá bom. Só que não é por aí. O evangelho de Cristo é esse. Lembra da pregação de Jesus? É muito interessante. Eu lembrei aqui também do que Jesus dizia. Jesus pregou para o povo horas e horas. Aos discípulos diz, ele já ouviu a palavra, despede ele e manda ele embora. Jesus falou assim, ninguém que fica comigo até agora vai embora de barriga vazia. Então as pessoas estão pregando a palavra achando que palavra enche barriga, achando que palavra vai vestir alguém, achando que palavra vai calçar alguém. Só que Jesus está dizendo, quem me ouve até agora, eu não dispenso de mão vazia. Amém. De barriga vazia. Aí Jesus diz, o que tem? Aí multiplicação dos pães e do peixe. Tem pão aqui, tem peixe, então pega lá. Vamos apresentar e houve ali a multiplicação. Ou seja, o povo estava ouvindo Jesus, mas estava de barriga vazia. Amém. O povo estava ouvindo Jesus, mas estava ali esperando alguma coisa dele. Materialmente falando. Um alimento, um pão. Então tem pessoas que querem inserir na vida de alguém. Quando você vai para a rua, você diz, não, eu vou ter que implantar a palavra dentro desse alguém. E o alimento? Saco vazio para em pé, diz o ditado. Então... Mas tu vê tantos ministérios, cara, bilionário, trilionário, assim. Trilionário. Pessoas que hoje em dia, você estava falando algo muito interessante aí, eu vi um dia desse uma mulher, um homem que faz um disfarce de pastor, ele coloca uma peruca, não sei se você já viu no TikTok, ele coloca uma peruca e ele fala que é a pastora do Pix. Coloca uma peruca e começa a inventar um montão de coisa. Um dia ele pegou uma garrafa assim, ó, de gasolina e falou assim, essa gasolina aqui é do mistério. Quem quiser participar, 20 ml você vai daqui para Paraíba. E quanto é, pastora? R$1.000. E todo mundo comentando ali, dizendo, eu quero essa gasolina. Ou seja, o evangelho está sendo muito escandalizado por muitas pessoas. Um dia ela estava lá com a planta dentro do vaso, assim, uma babosa. Babosa dentro do vaso. E falou assim, ó, cada
folha dessa babosa aqui é R$ 1.000. Você vai passar no seu cabelo vai ficar impecável. Vai ficar igual aqui o meu. E ela com aquela peruca balançando e falando, vai ficar igual o meu. Então são coisas de todo mundo dizendo, eu quero, é R$ 1.000. Eu tenho 5.000, dá para me entrar nessa campanha. Aí ela, quem não crê não entra, arrasta para cima. Ou seja, muitas pessoas estão pegando isso, estão fazendo chacota, digamos assim, com as coisas de Deus. Verdade. Hoje em dia as coisas de Deus não estão tendo mais a credibilidade que tinha antigamente. A importância, A né? importância. Tipo assim, importância. O que a pessoa quer é fama, o que a pessoa quer é ficar famoso. Não, eu quero ficar famoso na internet. Eu quero ficar famosa na internet. Mas eles não. A todo custo, na verdade, a todo custo. Até passar por cima das coisas de Deus, é isso aí. Eles não querem saber o que é o evangelho. Não, para mim, o que importa é eu ter uma cadeira, o que importa é eu ter uma fama, o que importa é eu ter um outdoor. O que importa para mim é eu ter, independente do custo. Então tem pessoas que estão pegando, parece muito, parece direto. Aí pega você fala em línguas estranhas, um exemplo. Aí pega a tua língua estranha e faz ali um meme. É Mas meme? o meme aí vira uma chacota, uma Aí fica uma brincadeira. chacota, ou pega alguém rodando de um pé só e coloca lá luta de fight. Então são coisas que a gente... Rapaz, o evangelho, o que era e o que está se tornando, como você falou de festas, as pessoas querem saber de dançar dentro da igreja. Colocar um jogo de luz que parece uma boate, várias cores de luz dentro da igreja. É aquilo que nós estávamos falando aqui. O tema é libertação, mas não tem libertação. Não tem libertação. A pessoa canta, a pessoa canta, a pessoa canta, e quando na hora da palavra é 20 minutos. Acaba virando fora de um contexto total, né? A pessoa entrar ali naquele culto e falar assim, mesmo, não senti a presença de Deus, não vou vir mais aqui porque eu não senti a presença de Deus. É complicado você falar sobre isso. Eu queria aqui estar falando, queria agradecer a presença aqui, né? Tem gente ao vivo aqui mandando mensagem ainda. Aqui a Marta Casim. Ela botou assim: este é o meu irmão Gabriel. Gabriel. Deus é fiel, meu irmão. Botou aqui. Tua mãe botou aqui, glória a Deus, que milagre. Ela botou mais aqui, essa Marta botou aqui. É uma grande vitória da sua irmã Marta. Amém. Amém? A Ariana Santos botou aqui. Que livramento? Foi a respeito. Acho que ela botou aqui falando do teu livramento, né? Amém. Que Deus marca mesmo. Disse tudo, pastor. Semana que vem estarei visitando o ministério. Tá falando que vai visitar o ministério lá. Hoje no final o senhor deixa mais uma vez aí o endereço. A Marta botou mais aqui, Deus é fiel, né? O Carlos Ramos botou aqui, meu amigo Carlos Ramos botou aqui, pastor, é uma guerra espiritual, mas Deus está com o seu ministério. Amém. E eu, como novo convertido, graças a Deus, o meu irmão Rodrigo, que é meu amigo de infância, que é o Dalvin, amigo meu, o apelido dele é Dalvin, mas Carlos Ramos, ele tá nos assistindo, um abraço, meu amigo. Mandando um abraço aí para a digníssima esposa Aline, né? E diaconisa Aline, um abraço para ela aí. Minha mãe também tá participando, Maura Carvalho botou aqui verdade, deu uns parabéns. Varão, amém. É bênção, você é bênção. Eu queria que o Yuri colocasse, né? A gente falou até do teu problema que aconteceu, mas a gente não chegou a colocar. Você colocou alguma coisa? Vê se tem alguma coisa aí que você deixou aí do que aconteceu com o pastor. Você não sabe que o pastor passou pelo livramento, né? Você que está chegando agora acompanhando. O pastor passou pelo livramento, ele estava no meio de uma troca de tiro, ele foi baleado. Né? Isso aqui é tu chegando lá no hospital, né, pastor? Aí foi eu chegando lá no hospital, e eu saí na ambulância aí, né? Isso aí é no Aí eu saí Vargas, né? Isso, eu fui levado para o Pinheiro, e do Pinheiro eu fui transferido para o Getúlio Vargas. Botaram uma tala lá, né? Colocaram uma tala, e aí a gente tá indo pro Getúlio Vargas. Aí já depois da cirurgia, né? Isso, aí já é o fixador, que é o ferro. E é o fixador que eles colocam lá na primeira operação, na primeira cirurgia. Aí coloca o fixador para poder fixar os ossos. E eles foi tudo no mesmo dia, ou no outro dia já? No mesmo dia já te operaram, já colocaram esse fixador? No mesmo dia, é. Eu fiquei mais ou menos 14 dias com esse fixador na perna ainda, para poder aguardar para subir para operar de novo para tirar o fixador. Esse daí é o fixador, que é o ferro. Esse ferro é para fixar os ossos, e teve fratura exposta, né? E a bala saiu aqui, ó, nessa parte aqui traseira da perna. Entendi. Aí pegou tendão ali, né? Tendão. Aí saiu aqui, entrou pela frente, saiu por trás. Para livramento mesmo, hein, pastor?
Aí é o vídeo. É vídeo? Isso é vídeo? É vídeo. Ah, tá. Ali eles improvisaram uma tala ali, né? Improvisaram a tala. Isso aí Aqui. foi na cirurgia. Aí foi a cirurgia que tirou o fixador, que foi o ferro. Aí tirou o fixador e eu levei os pontos. Mais de 40 pontos, levou aqui do lado de cá, na lateral ali, na perna teve também. que. Isso aí foi para retirada do fixador? Isso. Teve que fazer aquilo ali? Teve que tirar o ferro. Aí tirou e colocou pratina. Abriu aqui, né? Colocou pratina dentro do osso, né? e fechou. Foi igual aquela cirurgia do Anderson Silva, né? Colocou pino também. É mesmo? Não sei quantos pinos. Eu virei um robô. Pelo menos na parte do pé. Pastor. Pô, coisa livramento mesmo, né? Então, foi isso aí. Foi esse processo que eu passei. Os momentos piores, né? De dor. Foi quando eu tava com essa tala aí. Quando eu cheguei no hospital também, que... Aquela tensão, né? Aquela coisa quando leva tiro, né? Dá muita sede. Lábio seco, eu querendo beber água, não podia. Não pode. E foi muito tenso aí, porque doía muito. Depois colocou o fixador, um alívio. Acho que depois que tirou, né? Teve que abrir, né? Tipo, é interessante, né? Depois coloca o fixador, aí tem que abrir para colocar a pratina. Entendi. Que é o ferro. Mas amém. Graças a Deus hoje recuperado, né, pastor? Amém. Já tem quanto tempo isso já? Tem 2 meses isso? Não, vou fazer 2 meses ainda. Vou fazer 2 meses ainda, tá bem recente então, né? 2 meses ainda. Mas já tirei o ponto já, a cicatriz já tá cicatrizada. Agora falta só finalizar aí mais um mês, menos de um mês, né? Para poder fazer a fisioterapia e voltar ativa de novo a andar. Por enquanto eu tô andando de muleta ou de cadeira de roda. Entendi. Mas isso daí vai passar. Amém. Uma das coisas que a gente não entende, mas existe um propósito para tudo, né? A gente não sabe, Deus não explica tudo, ele complica, depois explica, descomplica, depois complica, depois explica porque complicou, na verdade é assim. A gente não sabe tudo que acontece na sua vida, ele não, assim, ele não tem obrigação de nos explicar. A gente vai entendendo. Eu sei que existe um propósito para isso, talvez você já deve ter entendido, né, o propósito que teve, mas são coisas da vida que, graças a Deus, hoje já está recuperado, tocando o ministério. Queria que o senhor desse mais uma vez aí pro pessoal que está nos assistindo o endereço lá da igreja, o pessoal tá, quem quiser também tá ajudando lá, que o Yuri puder passar aí, colocar o pastor aí nas 2 telas aí, passar também lá o ministério de lá, quiser estar ajudando o ministério dele, colocar de novo as fotos lá do ministério. Fala aí, pessoal, visita lá o endereço, pode passar aí, pastor, o pessoal tá... Então, os irmãos que quiser visitar lá o ministério, fica ali no Jardim América, Rua do Dique 319, ao lado da Associação dos Moradores. Amém? O culto lá é terça, sexta e domingo, para a glória de Deus. Você que quiser ajudar o nosso ministério, aí o nosso telefone é o 21 98594 0622, para a glória de Deus, tanto financeiramente na parte do dinheiro, ou se você quiser abençoar com material, você também tem o meu contato aí, meu telefone. Pastor, eu quero mandar um material. Você pode mandar um material, pedra, areia, cimento, tijolo, radier, coluna, precisa de tudo, irmão. Então, pastor, eu quero saber o que precisa. Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai te passando as coordenadas, né? No nosso WhatsApp a gente sempre coloca às vezes o que precisa com mais urgência para começar dando andamento na obra devagarzinho. Então, quem quiser abençoar essa obra, nós estamos aí. Amém, irmão? Para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe, gente. Foi um prazer ter você aqui, tá, pastor? Foi bênção. Cara, você contou uma história que a gente às vezes fica assim, tem tanta coisa que a gente não vê que acontece. Por isso que você falou uma coisa que foi interessante, falou a respeito do endemoniado gadareno. Esse projeto aqui foi montado em João capítulo 5, no versículo 18 e 19, que fala daquele endemoniado, ó, vai e diz para tua família qual grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Testemunho, cara. Testemunho, assim, é uma das maiores coisas que um cristão pode ter, é testemunho, porque ou ele tem um mal ou ele tem um bom testemunho. Então esse projeto aqui foi colocado para que as pessoas testemunhem essa aqui. Pô, teu testemunho foi bênção. Recentemente, gente, o Gabriel tá aí, tá se recuperando, mas Deus, ele é fiel. Você quer conhecer o trabalho lá do Gabriel, lá a igreja, você já deixou o endereço aí, você pode estar entrando em contato se quiser ajudar, tá? Queria que tu, pastor, deixasse uma palavra aí para a gente estar encerrando. Amém? Deixasse também um abraço aí para as crianças ficou em casa, os filhos ficou em casa, mandasse um abraço aí para as crianças aí, né? O pessoal que participou, e tua mãe participou muito aqui, o pessoal que está nos assistindo também, queria que tu mandasse um abraço aí pro pessoal.
Amém. Deus abençoe a todos. Agradeço aí minha mãe que está assistindo. Agradeço aí a Paloma, a Ariana, a minha irmã Marta, os irmãos presentes que estão ao vivo comigo. Que Deus abençoe. Agradeço também a vida do Diego por essa oportunidade. Agradeço a todo o povo de Deus, em nome de Jesus, e quero deixar uma palavra para a sua vida, né? Medita nessa palavra, né? Uma palavra muito conhecida em Lucas capítulo 15. E o filho pródigo, ele resolve ir embora de casa. E ele diz: Pai, me dá parte do que me cabe, porque eu sairei de casa. Então a Bíblia diz que ele vai embora de casa e vai viver com homens levianos. Ele começa a perder tudo que tinha e ele começa a lembrar da casa do pai. Então Deus está dizendo para alguém que está nos ouvindo, os ouvintes que ouvirão, Deus está dizendo: não espere perder tudo, para você reconhecer que a casa do pai é o melhor lugar. Deus está te chamando de volta, meu irmão, minha irmã, você afastado do evangelho, você que se afastou, Jesus está te chamando de volta. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Agradecer a presença aqui, pastor, tá? Deus te abençoe lá no teu ministério, sabe? Família, esposa, filho, cara, que Deus continue te usando com poder e autoridade, né? A gente já tem uma amizade já por muito tempo, creio que Deus sempre te usou, a gente já fizemos evangelização juntos, fomos no mesmo ministério. Eu creio que Deus vai continuar te usando e eu creio que Deus vai abençoar lá o teu ministério. Gente, obrigado por você ter participado, vocês aí que estão aí, né, nos assistindo. Queria pedir a vocês que nos seguissem nas nossas redes sociais para você estar acompanhando, né, outros testemunhos que viram aqui. Hoje do pastor foi bênção, o pastor Gabriel foi bênção, né? Queria que tu seguisse a gente, ó, Testemunho Podcast, Testemunho PDC, Instagram, Testemunho PDC, YouTube, segue a gente, que a gente vai ter mais pessoas aqui para trazendo testemunhos para que possa edificar a tua vida e que você possa ver que Deus ele ainda continua fazendo infinitamente mais tudo aquilo que você nem pensou, ele vai fazer na tua vida, amém? Queria te agradecer e dizer, ó, Deus é fiel para fazer infinitamente mais tudo aquilo que você nem imagina ele pode fazer na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente e até semana que vem em nome de Jesus, amém?